Tudo começa quando Pablo vai atender a porta, e Ângela diz que está sem lugar para ficar e pede para guardar suas coisas lá. Luz aparece e Ângela conta que foi demitida, e então ela fala que Ângela pode ficar no quarto junto com ela, e os rapazes concordam, mas Ângela diz que não, porque Guilherme vai voltar para ficar com ela, mas Luz conta que Guilherme desapareceu e que não está com Félix. Enquanto isso, Guilherme canta em uma rua qualquer, e as pessoas vão deixando dinheiro para ele, e depois o homem pega uma parte da grana e manda ele cantar mais forte. No hospital Verga, Álvaro e Dario olham Clarita que já está instalada, e Dario pergunta se Leonardo teve que passar por todas as etapas do translado, mas Álvaro diz que Samantha ajudou. Álvaro fala com a irmã, e diz que ali ela vai ficar bem, e Dario diz que ela parece uma princesa, e pede para Álvaro contar como ela era antes do acidente. Álvaro fica emocionado e diz que ela era uma garota cheia de vida, e que tinha muitos sonhos, e Dario fica surpreso com a empolgação do amigo. Em seguida, Gerardo chega no quarto e percebe que Clarita já está instalada, e então Álvaro agradece, dizendo que ele não imagina o que isso significa para ele, e Gerardo diz que quer conversar com o genro a sós. Álvaro vai até ele e Gerardo diz que Samantha contou que Leonardo autorizou a entrada da irmã dele para o hospital, e que ela vai ser uma beneficiada do projeto. E Álvaro concorda e mais uma vez agradece, então Gerardo chama ele de maldito aproveitador, e fala que só está fazendo isso por sua filha, e por humanidade a uma paciente, e vira as costas deixando Álvaro sozinho. Enquanto isso, Oscar pergunta para Samantha se ela ama Álvaro, e a Patricinha responde que ele é um dos homens mais sedutores que ela já conheceu, e que vai aproveitar do prazer que sente com ele até enjoar. E Oscar pergunta se algum dia ela vai enjoar dele. Samantha diz que o prazer e a vingança são duas coisas que andam juntas para ela, e garante que nunca vai perdoar ele por ter se casado com a aproveitadora da Ângela, e garante que vai fazer a vida dele impossível, e vai tocar aonde mais dói nele. Nesse meio tempo, a audiência de divórcio começa, e o juiz pergunta se é da vontade dos dois se divorciarem, e Ângela diz que sim, mas Álvaro diz que por ele não se divorciaria, porque Ângela é a mulher que ele ama, mas o juiz manda ele parar com suas promessas, porque não vai convencer ninguém, e diz que o crime de bigamia não é nada sutil, e que Ângela tem toda a razão em querer se divorciar dele, e então Ângela agradece a compreensão do juiz. Por outro lado, Félix fala para o juiz que Luz é a responsável pelo desaparecimento de Guilherme, e que ela o ameaçou várias vezes de pegar o menino à força, mas Luz furiosa diz que isso é uma grande mentira, e que ele maltratava ela e seu filho, mas o cínico faz uma cena, dizendo que precisava encontrar o menino, porque não pode viver sem seu filho. Na audiência, o juiz pergunta se existe mais alguma oposição entre o casal, e Álvaro diz que infelizmente vai ter que aceitar o divórcio, mas fala que quer pagar uma pensão para Ângela, porque prometeu ajudar ela a ser doutora. Félix e seu advogado continuam tentando culpar Luz pelo desaparecimento de Guilherme, mas a doutora Nancy defende Luz com unhas e dentes dizendo que Félix é o único responsável por isso, e que ele precisa dizer a verdade para que o menino seja encontrado. Na audiência, Ângela fala que se recusa a aceitar qualquer coisa desse traidor, e o juiz fica surpreso e diz que nunca viu uma mulher recusar esse tipo de ajuda, e pergunta se realmente essa é a decisão dela, e Ângela garante que essa é a sua decisão final. Para finalizar a audiência, o juiz diz que não existe provas suficientes para acusar Luz pelo desaparecimento do menino, e diz que eles vão precisar esperar o menino aparecer para tomarem uma decisão concreta. Enquanto isso no povoado, Adela não consegue parar de olhar e pensar na menina do retrato falado, e Flora fala para ela não se desgastar com isso, e garante que ela vai achar a menina, e diz que quando terminarem o trabalho elas vão sair de povoado em povoado perguntando se alguém conhece a menina, e Adela fica muito agradecida pelo gesto de Flora, que garante que elas são melhores amigas para isso. Ângela vai até a mansão Verga, e Beatriz vem até a sala,
e Ângela comenta que ficou muito surpresa com o pedido dela para que fosse até lá, e Beatriz se desculpa dizendo que sabe que ela precisa atender Mirta, mas Ângela conta que não trabalha mais para ela, porque Mirta disse que ela não a atendia bem. Porém Ângela garante que sempre cuidou dela com muito amor e cuidado, e Beatriz entende, e diz que Mirta tem um caráter muito difícil. Ela diz para Ângela que a chamou para pedir que ela faça novamente aquele tratamento nela, e Ângela diz que sim, e pergunta quando ela quer começar, e Beatriz diz que naquele mesmo momento se possível. E no meio disso tudo Samantha pergunta para a secretária por Álvaro, e ela diz que ele saiu, e pergunta se ela quer que ligue para ele, mas Samantha nega, e então pergunta por Dario, e a moça diz que provavelmente ele foi comer algo, e Samantha fala que quando Dario retornar precisa falar com ele. Beatriz pede para Ângela fazer esse tratamento com ela algumas vezes na semana, e Ângela fica incomodada, e ela diz que sabe bem que ela não quer encontro com Samantha e Álvaro, mas conta que nenhum remédio é capaz de diminuir suas dores, e por isso pediu a ela. Ângela resolve que vai ajudar ela sim, e diz que não vai se importar se esbarrar com Álvaro e Samantha, e que o mais importante é a saúde dela. Por outro lado, Sandro chega para um encontro com Fedra, e pergunta por que tem mais um lugar na mesa, e quer saber quem vai almoçar com eles, e então Dario chega, e fala para a mãe que a ideia de forçar uma amizade entre eles não vai funcionar. Então Fedra fala que não interessa a ela que eles sejam amigos, mas diz que eles são as pessoas que ela mais ama no mundo, e diz que eles precisam saber a verdade que ela guardou por muitos anos. Beatriz comenta com Ângela sobre o desaparecimento de Guilherme, e Ângela diz que isso é muito triste e que tudo pode acontecer com todos, desde os mais humildes até os mais bem-sucedidos, e Beatriz diz que o sofrimento não escolhe classes sociais. De volta ao encontro, Fedra diz que precisa apresentar os dois como se deve, e Dario pergunta o que ela quer dizer com isso. E então Fedra apresenta Sandro como pai de Dario, e fala para ele que Dario é filho deles. Enquanto isso, Ângela está saindo da mansão Verga, e encontra com Álvaro no caminho, que pergunta o que ela está fazendo por lá. Ângela explica que não tem nada a ver com ele, e que só foi fazer um tratamento em Beatriz. E Álvaro aproveita para contar que sua irmã já foi transferida para o hospital graças a ela, por ter tirado ele da cadeia, e Ângela diz que não, e que isso é fruto das pilantragens dele, mas o sem-vergonha diz que não vive bem naquela casa e que seu casamento com Samantha é um inferno, porque não tem um dia que ele consiga passar sem pensar em Ângela. Ele garante que a ama, mas Ângela manda ele se afastar dela, e Álvaro pergunta se ela realmente não sente mais nada por ele. Ângela pergunta se ele não tem vergonha, e Álvaro insiste dizendo que a ama muito, e então ela diz que vai falar para Samantha que ele está perseguindo ela. E Álvaro fala para ela falar o que quiser, e que o importante é que ela saiba que ele a ama demais. Em seguida Pablo aparece e vê os dois, então Ângela resolve ir embora e Pablo pergunta se está tudo bem e se precisa que chame Gerardo. Mas Ângela diz que não e vai embora. Então Álvaro fala para Pablo não se meter aonde não é chamado e tomar cuidado com quem se mete. E Pablo diz que fala o mesmo para ele. Enquanto isso, Dario reclama com sua mãe porque sempre perguntou sobre seu pai, e agora ela vem com essa de que esse desconhecido é o verdadeiro pai dele. Fedra diz que nunca teve coragem de contar a verdade, mas que agora após seu retorno com Sandro sentiu que era o momento certo para isso. Sandro fica chocado e sem entender o porquê Fedra não contou isso antes, e ela pergunta se por acaso ele iria deixar Mirta e Leonardo para cuidar dele, e fala que não queria as migalhas do amor dele para o garoto. Álvaro entra em casa e vê Beatriz sentada na sala, e então diz que gostaria de conversar com ela a sós para acertar as coisas, mas Beatriz fala que não quer conversar com ele, e ironiza dizendo que ele quer acertar as coisas para tentar manipular ela, assim como fez com as moças. Mas ele garante que isso não é verdade, e que ama Samantha e quer que ela seja feliz, mas Beatriz não acredita nas falas do mentiroso. Por outro lado, Dario está furioso,
e fala que não acredita que Fedra escondeu esse segredo dele por tanto tempo, e Sandro não entende o porquê ela fez isso. E Fedra explica que ele já estava com o casamento marcado com Mirta e que não teve coragem para falar, então resolveu seguir em frente com seu filho. Dario revoltado percebe que é meio irmão de Leonardo, e fala que sua mãe foi péssima para ele, mas Fedra garante que sempre trabalhou para colocar ele nas melhores escolas e ter de tudo, mas Dario garante que ela fez isso por ela mesma, por sua carreira, e diz que foi criado pelas babás enquanto ela trabalhava, e garante que isso não tem perdão. Álvaro continua tentando convencer Beatriz de que Samantha não está bem, e que ela sente que a família está dividida e que seus pais não a apoiam. E Beatriz pergunta se ele tem noção do que é para ela e Gerardo ter ele morando na casa. E o cínico diz que só quer que eles fiquem bem por Samantha, mas Beatriz garante que isso não vai acontecer, e manda Álvaro deixar ela sozinha. Mas o cabra fala que ama a filha dela, e que se um dia ela não estiver mais ali, ela pode ter certeza que sua filha está com um homem que se arrependeu. Por outro lado, Dario continua falando para a mãe que ela tirou a oportunidade dele ter um pai, e que isso ele não vai perdoar jamais, e sai da mesa. Fedra pergunta se Sandro também vai deixar ela sozinha ali, e ele diz que precisa pensar e entender tudo isso, e fala que vai atrás de Dario. Dario já está pegando o carro quando Sandro pede para ele não ir e conversar, mas Dario não dá ideia e vai embora. No hospital, Gerardo vê os documentos desde que Álvaro entrou no hospital, mas Abraão diz que não tem nada que possa incriminar ele, e Gerardo fica furioso dizendo que precisa da cabeça dele, e que Álvaro precisa sair daquele hospital, e então Abraão diz que eles precisam ter calma, e garante que vai continuar investigando. Nesse meio tempo, Ângela e Luz colocam um anúncio na internet procurando por Guilherme, e Luz recebe uma ligação da doutora Nancy dizendo que uns policiais viram um menino parecido com Guilherme em um terminal rodoviário e que ele estava cantando. Então Luz chama Ângela para ir até o terminal, e fala que vai ligar para Pablo avisar os patrões. Por outro lado, Guilherme está chorando e o homem manda ele parar. Mas o garoto reclama dizendo que ele prometeu que daria o dinheiro da passagem dele, mas o homem fala que ninguém mandou ele acreditar, e o menino vai para cima dele, mas o homem manda ele parar e ameaça o garoto que continua chorando. Do outro lado da cidade, Sandro fala para Fedra que Dario não quis conversar com ele, mas fala que os dois têm muito o que conversar e diz que tem muitas dúvidas. Mas Fedra está muito abalada e diz que só queria dizer a verdade, mas acha que eles dois estão se enganando e que não podem ficar juntos. Mas Sandro implora para ela ficar, porém Fedra pede um táxi e vai embora, e Sandro fica angustiado. E nisso Dario vai parar em um bar, e pede uma bebida e depois fala para o garçom deixar a garrafa inteira ali, e começa a encher a cara. No apartamento, Sandro enfrenta uma guerra pensando em beber uma garrafa de cachaça, quando a campainha toca e ele vê que é Fedra. Ela entra e os dois se reconciliam, e ele diz que ela não é culpada de nada, e que parte dela não ter contado foi culpa dele mesmo. Ele pede para ela contar como Dario era quando pequeno, e Fedra diz que vai contar tudo, mas primeiro pede para ele abraçar, e nisso ela vê a garrafa de cachaça em cima da bancada. Na casa Santiliana, Alma conversa com Mirta, e ela diz que vai encontrar um amigo, e Alma quer saber quem é, mas Mirta diz que é coisa dela. Mirta muda de assunto, e fala que Alma precisa mudar a estratégia com Leonardo, e que agora precisa fingir ser sua amiga, e até arrumar um pretendente para ir visitar ela na casa, para fazer ciúmes em Leonardo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.